Paz do Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco. O meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista do nosso canal EBD em Foco, da editora Betel, da lição de adultos, e hoje teremos o imenso prazer de lecionar com os irmãos, de aprendermos com os irmãos a lição de número 10, que tem como tema o dia da expiação. Lembrando a cada um dos irmãos, se você que é assinante da nossa plataforma, eu já sou grato a você, porque você toda semana usa os nossos slides para lecionar na sua escola dominical, ou se você não usa os slides para lecionar na sua escola dominical, eu quero falar uma coisa para você. Meu amigo, experimente uma vez, experimente um dia, assine a nossa plataforma, abaixe o slide, estuda o slide conosco aqui no nosso comentário, e lecione essa aula na sua escola dominical, que eu tenho certeza que a sua classe irá se maravilhar, com a sua forma de dinamizar na sua escola dominical. Porque eu sempre falo para os professores, eu sempre falo para os alunos. Hoje eu sou superintendente da classe de escola dominical na minha congregação, e eu falo para os meus professores que quando nós procuramos dinamizar na nossa sala de aula, sendo com slide, ou sendo com a brincadeira, sendo com algum filme, alguma coisa voltado à lição, o seu aluno ele sai de lá impactado, o seu aluno ele sai de lá com algo diferente. Todos nós gostamos de algo diferente, todos nós gostamos de coisas novas, amém? Então, o slide é uma coisa nova que nós hoje temos a oportunidade de inovar na nossa escola bíblica dominical, amém? Na nossa plataforma lá tem situações que nós usamos para dar uma aula na escola bíblica dominical com slide. Porque tem muita gente que fala assim, Thiago, mas eu não tenho um data show, não tem como eu dar uma aula. Nós aqui do canal EBD em Foco temos um vídeo explicando como dar uma aula sem data show, amém? Quase todas as pessoas hoje, eu acho que quase toda casa brasileira hoje tem uma televisão. Então, e você tira dessas televisões aí alguns que são Smart TVs, E você entra na nossa plataforma, digite lá www.ebdemfoco.com, aqui está o link aqui embaixo, aqui, só digitar. Lá vai ter alguns vídeos explicando como dar uma boa aula usando o slide na televisão, na sua escola bíblica dominical. Amém? Então vamos para a lição de hoje. Mais uma vez eu vou falar, a lição número 10 com o tema o dia da expiação. Amém? O título já traz aqui o dia da expiação, O que é expiação, prezado professor, prezado aluno? Você já pode começar a sua lição, você já pode começar o seu comentário na sua escola bíblica dominical fazendo essa pergunta. O que é expiação? Explique, aluno, o que é expiação? Explique, meu aluno, minha aluno, o que é expiação? Alguns vão falar, expiação é alguma coisa, tal. Mas para nós comentarmos aqui, expiação, irmãos, é anular, ou seja, livrar, absolver, Absolver o quê? Absolver alguém de uma culpa, amém? Então a lição está baseada na culpa do homem, O que culpa é que o homem tem? O homem pecou, o homem transgrediu um preceito, o homem desobedeceu a ordem do Senhor. O homem não consegue cumprir as ordenanças de Deus, de Cristo. Então, o homem, ele precisa de algo para expiar, ou melhor dizendo, para livrar ele dessa culpa, livrar ele dessa condenação. Porque a condenação do homem que comete uma transgressão é o quê? É a morte. Então, por isso que Deus instituiu o processo de expiação. Para quê? Para que a expiação viesse a acontecer como? Livrando o homem dessa culpa. Amém? Então, nós, diante desse tema, nós iremos aprofundar aqui nossa lição. Vamos fazer aqui uma leitura do texto áureo. O texto áureo, ele está em Levíticos capítulo 16, versículo 13, que nos diz: com isto Arão entrará no santuário com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Ou seja, já vemos aqui que Deus instituiu, para que Arão fizesse no santuário, um sacrifício, algo como nós chamamos de expiação, para redimir ou para anular o pecado do homem, Amém? Então, todo ano o sumo sacerdote ele tentava anular a culpa, todo ano isso tinha que acontecer constante. Por que tinha que acontecer constante, Thiago? Esse sacrifício de expiação? Porque, meus amigos, todos os momentos nós pecamos. Hoje, agora você imagina no Antigo Testamento, todos os momentos também as pessoas pecavam. Então, como todos os momentos as pessoas pecavam, então era necessário livrar a culpa desse povo constantemente. Porém, esse sacrifício de expiação não conseguia anular o pecado de todos. Não conseguia. Por quê? Porque era um sacrifício que apagava aqui o pecado de hoje, mas amanhã já tinha que ter outro sacrifício. Amém? Vamos aqui para a verdade aplicada. Não vou me aprofundar aqui, porque na lição nós iremos aprofundar sobre isso. Amém? A verdade aplicada. A confiança para entrar na presença de Deus
nos é assegurada pelo sumo sacerdote Jesus, que apresentou a Deus um sacrifício perfeito, que ele realizou em nosso favor, a sua própria. Amém? Né? Irmãos, só para resumir, hoje nós temos o livre acesso. Quem garantiu esse acesso? Cristo Jesus. Então hoje nós somos sumos sacerdotes reais. Por quê? Porque nós acreditamos que o sacrifício de Cristo oferecido na cruz do Calvário, ele perdoou os nossos pecados, ele anulou a nossa dívida, ele livrou-nos da culpa eterna. Amém? Vamos para o texto de referência, né, que nós não costumamos fazer leitura. Pause o vídeo, faça a leitura, porque aqui tudo aquilo que nós iremos aprender está baseado no texto de referência. Amém? A introdução. O dia da expiação era considerado o maior o quê? O maior de todos os dias judaicos. Ou melhor dizendo, o maior de todos os dias do calendário judaico. Olha para você ver como é que era algo tão importante, como os judeus, eles levavam esse dia como algo tão importante. Nesse dia o sacerdote entrava no lugar santíssimo, levando sangue para fazer o sacrifício por si mesmo e pelo povo. Amém? Então, irmãos, nesse capítulo, né, no capítulo do santuário, como alguns teólogos costumam chamar, né, esse capítulo nós estamos estudando, né, é como se fosse, assim, o santuário, irmãos, era como se fosse, como é que eu posso explicar, meu Deus do céu, no dia de hoje não, mas o santuário, vamos fazer uma pequena explicação aqui, desculpa, o santuário é o lugar santíssimo, amém? Né? Por que era o santíssimo? Porque lá que ficava a arca, era lá que ficava o propiciatório, amém? Era lá que era considerado como um lugar santo, amém? Né? E é chamado então de quê? De tenda da congregação, ou seja, então na tenda da congregação era que acontecia esses processos do sacrifício, amém? Vamos para o primeiro tópico, entrando no lugar santíssimo, né? A introdução aqui do primeiro tópico. Deus, em sua perfeita sabedoria, e sabendo que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido, nos revela, através das figuras do sacrifício do Antigo Testamento, que se cumpriram na pessoa amada de seu Filho Jesus Cristo, como tudo será alcançado na eternidade. Desculpa. É que eu vim só pegar minha revista aqui. Perdão, irmãos. Amém. É que a revista tinha caído no chão aqui, eu baixei para pegar, por isso que eu fugi um pouco aqui do raciocínio. Mas vamos lá para essa pequena introdução. No dia da expiação e seu sacrifício, temos o passo a passo de como Deus, olha só, de como Deus alcança o quê? A igreja Israel e por fim as nações, né? E na eternidade. A necessidade, irmãos, a necessidade da expiação, né? Surgiu do fato que os pecados de Israel, né? Caso não fosse, assim, ou melhor dizendo, por que aconteceu, né, esse processo de santificação? De expiação. Por que Deus instituiu a expiação? Nós falamos ainda há pouco, lá no começo da lição. Por quê, Tiago? Porque o homem tinha cometido pecado. Porque o homem tinha se afastado de Deus. E o homem de nenhuma maneira conseguia se aproximar de Deus. A cada dia que passava, o homem ele se distanciava e se distanciava. Portanto, Deus, ele institui, ele vê que é necessário, é a necessidade. O homem ele só conseguiria, né, ter a sua comunhão voltada diante dele para com Deus se acontecesse o processo de expiação. Amém? Então, o homem hoje ele pode entrar no lugar santo dos santos. Por quê? Porque o véu do templo se rasgou com Cristo morrendo na cruz do Calvário. Só que no Antigo Testamento era necessário fazer sacrifícios constantes para que o homem pudesse ter, né, essa plena comunhão para com Deus. Amém? E outra coisa, somente o sumo sacerdote que podia entrar no Santo dos Santos. Né? A ordem de Deus para Arão. Olha só o que foi que Deus falou para Arão. Deus orienta Arão, através de Moisés, que ele não poderia entrar no santuário em todo o tempo, para que não morresse. Ou seja, não é algo bagunçado, não era algo que, né, por exemplo, Arão, vou chegar de qualquer jeito lá hoje e vou entrar. Não era assim não. Era necessário que Arão fizesse um sacrifício para entrar no santuário, pois Deus aparecia numa nuvem sobre o propiciatório. Se não fosse observado o que Deus determinaria, o que aconteceria? Arão morreria. A observância da liturgia deste dia deveria ser seguida fielmente, e nenhuma novidade podia ser acrescentada
Por quê? Porque não era um dia para inovações. Amém? Por quê? Porque era algo sério. Era um processo que acontecia com fidelidade. O homem não poderia mudar, porque foi Deus que tinha restaurado isso. No capítulo 16, né, santuário, então, significa o lugar santo, como eu falei ainda há pouco. Onde ficava o quê? A Arca da Aliança, né? E o propiciatório. E o lugar santo é chamado de tenda de quê? De tenda da congregação. Desculpa, irmãos. Fazendo, né, assim, seria purificado dos seus pecados, né, irmãos, naquele ano, né? As pessoas no qual que levavam o sacrifício para o quê? Para o sacerdote, ou melhor dizendo, para o sumo sacerdote, né, realizar esse sacrifício. Amém? Então, para que as pessoas pudessem ser limpas das suas culpas, purificadas dos seus pecados, elas deveriam dar o novilho, né, ou dar aí o bode, né, para que Arão oferecesse isso, né, lá no Santos dos Santos. Amém? Eu fugi, me perdoe aqui, irmãos. É que a ordem de Deus, né, que Deus deu para Arão, né, foi o quê? Foi que ele ficaria sozinho, né, e nenhum levita podia assistir, né, esse ritual. Por quê? Porque somente Arão, né, ele tinha sido capacitado para exercer essa função. Deus só tinha dado autoridade somente para o sumo sacerdote fazer essa função. Então, se qualquer pessoa tentasse entrar junto com Arão, essa pessoa morreria. Amém? O sumo sacerdote, ele tinha o quê? Ele tinha o ofício de quê? Somente eu posso entrar para fazer o sacrifício pelo povo, né? Da mesma forma que o nosso Senhor, sozinho, irmãos, pagou o preço pelo pecado. Amém? Cristo não necessitou de uma ajuda de A ou de B. Cristo não necessitou, né, que os seus discípulos morressem com ele na cruz do Calvário. Por quê? Porque a incumbência era somente de Cristo, né? Quando eu me refiro a incumbência, não me refiro à obrigação, mas eu me refiro à voluntariedade. Até porque nem ninguém na face dessa terra teria coragem de fazer o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, né? Então aqui está algumas imagens ilustrando, né, para você aprofundar na sua escola dominical, o lugar santo, né? E o véu fazia a separação lá de quê? Do lugar santíssimo. Vamos para o subtópico número 2. O sacerdote banhava a sua carne. Era necessário o sacerdote tomar um banho antes de vestir as roupas que oficiaria o ritual no dia da expiação. O ato de tomar o banho do sacerdote fala da pureza necessária para quem quer se aproximar do Senhor. E este banho é uma figura do que a palavra de Deus faz na vida do salvo. Paulo fala dessa doutrina quando escreve a Tito: não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia. Nos lavou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. O que torna este ato no dia da expiação como uma ilustração do que acontece na vida de quê? Na vida espiritual do homem. Amém? O Espírito Santo usa a palavra para o quê? Para a pureza do crente, né? Tem muitas instituições por aí, irmãos, né? Principalmente as instituições pentecostais. Amém? Vou bater um pouco aqui. Vou ter que falar isso, né? Tem muitas instituições, principalmente as instituições pentecostais, né, que as visões, né, as revelações, as profecias, né, as profetadas, no caso, né, em alguns momentos, irmãos, olha só, em alguns momentos são consideradas mais importantes do que a palavra de Deus. Olha para você ver até que ponto nós chegamos, né? Tem algumas instituições mesmo aí que acreditam em revelações mais do que a própria escritura. Não vou aqui lecionar nomes, amém? Então, meus amigos, vamos nos lavar, vamos nos purificar, vamos tomar cuidado, vamos examinar aquilo que o pastor está ensinando, vamos examinar aquilo que o obreiro está ensinando na nossa congregação, amém? Não é porque a pessoa tem um bacharel em teologia, não é porque a pessoa foi instituída como pastor das nossas denominações que nós iremos engolir de goela abaixo, não. A Bíblia nos manda nós examinar o quê? Examinar tudo, né? Abstém, né? Absorve aquilo que é bom, absorve aquilo que a tua alma irá se alicerçar, irá se alimentar, né? E retém
né? E afasta-se das coisas que são erradas. Amém? As vestes, então, para entrar no santuário. O sumo sacerdote tirava as suas vestes suntuosas e se vestia como os demais sacerdotes. Túnica, a mirra ou a tiara, né, que era considerada, e o cinto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá cerolas de linho sobre a sua carne. E cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. Levíticos 16, 4. Amém? O linho representa a justiça de Cristo e retrata a pureza e o estado da limpeza cerimonial exigida por Deus para que o sumo sacerdote pudesse se aproximar de sua presença, simbolizada na arca do concerto no propiciatório, sobre a arca e na sua glória aí presente. Propiciatório e a arca. Tudo isso, para hoje podemos entender, pela revelação do Espírito Santo, quão grande foi a obra que Jesus Cristo fez por nós, né, na cruz do Calvário. O privilégio que nós temos hoje, né, foi Cristo que conseguiu por nós na cruz do Calvário. Então, ou seja, o privilégio de termos a glória de Deus em nossa vida foi o quê? Foi conseguido por quê? Por causa de Cristo. Amém? Mas as vestes, irmãos, para entrar no santuário, né, assim como Arão, ele deveria tirar as suas roupas, né, mais belas, mais pomposas, né, mais bonitinhas, amém? Né? Isso, irmãos, é como se simbolizasse a humilhação, amém? Por quê? Eu vou me humilhar agora porque eu vou entrar na presença do Senhor. Eu vou me humilhar porque agora eu vou me apresentar diante de Deus, amém? Tem muita gente no dia de hoje com o narizinho empinado. Tem muita gente aí que não quer mais se humilhar na presença do Senhor, né? Tem muita gente aí que foi abençoada e que abandona a Deus. Tem muita gente aí que está em um nível assim de bênçãos, né, alta, né, e não querem mais, né, andar com os humildes, amém? Né? Mas assim como Arão, irmãos, ele se despiu de sua glória, né? De sua glória sim, porque a roupa do sumo sacerdote era diferente da roupa de qualquer pessoa. Então, quando o sumo sacerdote ele tirava essa roupa a roupa que ele usava constantemente, era como se ele estivesse humilhando, né, e se igualando a todas as pessoas, amém? E isso, irmãos, simboliza, né, aquilo que aconteceu com Cristo. Por quê? Porque Cristo também faz da mesma forma, amém? Ele se esvaziou de toda a sua glória, se tornou-se servo, desceu-se a essa terra, né, se tornou um homem, fez o quê? Morreu uma morte de cruz. Ou seja, Cristo também tirou todas as suas vestes, amém? Então é algo para você aprofundar a sua escola dominical, aprofundar a sua lição, né? Eu tenho certeza que os seus alunos irão maravilhar-se desses comentários. Vamos para o tópico número 2, que tem como tema expiação do santuário. Levíticos 16:3. Arão entrava no santuário com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Ele não tinha permissão de entrar no lugar santíssimo com frequência. Por isso, então havia necessidade de ser purificado antes de oferecer sacrifício pelo povo. Amém? O que essa introdução quer nos dizer? Vamos lá. O ritual dessa purificação, ela exigia o quê? Ela exigia um novilho, né? E 2 bodes, né? Para a oferta da purificação. No caso aqui, para a oferta da purificação e um carneiro, né? Para o holocausto. Amém? O ritual, então, era realizado, irmãos, de 3 etapas. Então, Tiago, explica para nós como é que acontecia isso. Vamos lá. Deixa eu lembrar. A primeira parte, irmãos, né? Arão, ele oferecia o novilho, né? Como uma oferta de purificação por si mesmo, né? E pela sua casa. Na segunda parte, os 2 bodes eram apresentados ao Senhor, né? E então lançavam-se sortes, né? Para determinar qual dos 2, então, seria o bode expiatório. Mostrando que a ordem não seria do homem, mas sim de Deus. Amém? Na terceira parte, melhor dizer, na terceira etapa, né? Consistia então o quê? Em produzir fumaça. Como é que acontecia isso? Com o incensário. Era preciso então haver uma nuvem de fumaça antes que Arão entrasse no Santo dos Santos. Amém? Então, de acordo com esse contexto aqui, nós iremos adentrar aqui agora na lição no tópico número 2, no primeiro subtópico, a expiação pela sua casa. Amém? Vamos lá.
Arão realizava o sacrifício por si, pelo quê? E pela sua casa. Levítico 16:11. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará a expiação por si e pela sua casa, e degollará o novilho da sua expiação. Deus, em seu cuidado, como sumo sacerdote, ordena que um novilho seja oferecido como sacrifício para expiação. E como Arão tinha que entrar no lugar santíssimo, era também necessário encher o local com fumaça. Olha só, presta atenção, igreja. Arão tomava o incensário cheio de brasa do fogo do altar, com os punhos cheios do incenso aromático. Deus provê toda a segurança para os que se achegam a ele. Porém, deve ser feita de maneira como ele ordenara, como ele determinava. E esse princípio permanece em nossos dias. Não podemos ver a obra de Deus de modo diferente. Ensino bíblico exige que obedecemos o quê? Ao que a palavra de Deus nos diz, para nossa segurança e bênção para a nossa família. Tá, Tiago, o que é que tu tem então a falar, né, sobre esse primeiro subtópico aqui do segundo tópico, a expiação pela sua casa? Amém? Irmãos, eu uso aqui esse subtópico, né, para até fazer um pedido, né? Vai ser um pedido que eu irei fazer de acordo com esse subtópico. Amém? Antes de nós, irmãos, querermos ir longe, antes de nós queremos, por exemplo, evangelizar em outra cidade, antes de nós queremos pregar em outra cidade, devemos observar primeiro em nossa casa. Quando me refiro a casa, não estou me referindo somente ao nosso lar, nossa família, não. Eu estou me referindo à nossa cidade. Tem muita gente que quer sair de sua cidade para evangelizar e esquece que na sua cidade está cheio de bares, está cheio de prostitutos, prostitutas, está cheio de pessoas drogadas, está cheio de viúvos e viúvas que precisam de um auxílio. Amém? Então, irmãos, antes de nós queremos chegar longe, vamos primeiro começar aqui em casa. Amém? Porque, pelo menos é isso que observando aqui esse primeiro subtópico, né, que dá aqui para conjecturar para os dias de hoje, para trazer para os dias de hoje. A expiação pelo povo. Para a expiação pelo povo, um bode deveria então ser degolado. Em todos esses detalhes rituais, os sacerdotes entravam sozinhos na presença de Deus no lugar santíssimo. Claro, era uma ordenança de Deus, ninguém podia entrar no seu sumo sacerdote. Amém? Então, simbolizando o quê? O sacrifício da nova aliança que Jesus fez o quê? Por nós, estando sozinho quando fez a expiação pelo pecado do mundo. A segurança do oficiante não estava em seus sentimentos, mas em cumprir o que Deus estabeleceu, ou seja, em honrar aquilo que Deus tinha ordenado. E assim, sempre será o nosso relacionamento para com Deus. A nossa segurança, irmãos, não deve estar no que achamos ou pensamos. Amém? Mas em obedecer ao que o Senhor estabelece para ser feita através da sua bendita palavra. Irmãos, o santuário é como se fosse, ou melhor dizendo, o santuário não, me desculpa, né? Aqui nós estamos na expiação pelo povo, o santuário é o próximo tópico, né? A expiação, irmãos, pelo povo, né? É a forma, irmãos, que o sacerdote ele entrava no santuário. Amém? Então, era interessante, pois ele só poderia entrar após a arca da aliança estiver toda coberta de fumaça. Lembra que aqui na introdução desse tópico que eu falei, que ele entrava com o incensário, colocava lá, e o incensário, ele fazia fumaça para quê? Para que viesse cobrir todo o santuário ali de fumaça. Amém? Para quê? Para que ele pudesse se aproximar da arca. E como é que ele se aproximava da arca? Né? Ele teria que andar, irmãos, em diagonal, até encostar na arca. E ao sair, deveria sair de costa. E simboliza o quê? Simboliza reverência na majestade divina. Ou seja, irmãos, tem muita gente se apresentando diante de Deus de qualquer jeito. Quando eu me refiro a qualquer jeito, não estou me referindo aqui a roupas, a forma de você se vestir, não. Eu estou me referindo ao seu coração, ao seu interior. Amém? Tem gente que na igreja é de um jeito e fora da igreja é de outro, pensando que Deus é babaca, pensando que Deus é idiota. E Deus não é idiota. Amém? Irmãos, Deus, ele requer que nós adoramos ele com espírito e com verdade. Ele quer, irmãos, que nós dedicamos o nosso melhor para ele. Amém? É por isso que o homem ele tem que ser reverente, tem que ter reverência quando for falar com Deus.
Hoje, o que mais nós vemos hoje nas instituições da Assembleia de Deus, o que é, Tiago? É a falta de referência em nossos cultos. O que mais nós vemos nas nossas igrejas hoje são pessoas que não têm o bom senso sequer de estar em um culto. Fica mastigando chiclete, conversando com o seu vizinho de banco, pega o telefone, atende, liga dentro da igreja, fica navegando na internet, usa redes sociais. Não estou querendo ser melhor do que ninguém, mas, irmão, já que o tópico nos trouxe isso, o que eu tenho para falar para os irmãos é que nós devemos ter reverência. Meus amados irmãos, observa os cultos das igrejas católicas. Observa lá para você ver como é que funciona lá. Meu amigo, lá é uma reverência total. Amém? E infelizmente a Igreja Assembleia de Deus hoje perde muito. Perde de 10-0 de qualquer instituição. Amém? A expiação pelo santuário. Era também necessário fazer expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel. Levítico 16:16. Assim então fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará então para a tenda da congregação que mora com eles no meio de suas imundícias. Os pecados ou atos involuntários do povo contaminavam o santuário que eles estavam no meio deles, o que impedia a habitação do Senhor no acampamento de Israel. Em toda a liturgia realizada pelo sumo sacerdote, há um grande ensino para a igreja acerca de como o Senhor trabalha para a purificação de todas as igrejas. Amém? Vamos então aqui para o terceiro subtópico, o segundo tópico. A expiação pelo santuário. Tiago, o que tu tem a dizer sobre isso? Olha, irmão, eu vou bater. Eu falo bater, irmão, não é porque eu tô falando aqui que eu estou doutrinando os irmãos, não, né? É como uma forma de você levar para a sua classe de aula, né, aquilo que os seus alunos irão se satisfazer de acordo com a vontade de Deus. Vamos lá então para esse subtópico aqui, a expiação pelo santuário. Amém? Então, irmãos, o santuário é como se fosse então a nossa congregação no dia de hoje, né? É as nossas igrejas, as nossas instituições no dia de hoje. As instituições, irmãos, elas estão cheias de contaminação. Cheias. Então, assim como acontecia no Antigo Testamento a expiação pelo santuário, porque as pessoas entravam cheios de resquícios, né, de contaminação, hoje as instituições estão cheias de contaminações. O pastor, então, tem o quê? Tem que purificar a igreja. Assim como o sumo sacerdote, ele deveria fazer esse processo de purificação no santuário. Hoje, irmãos, não é como no Antigo Testamento, que tem que oferecer sacrifício. Mas, hoje, o pastor tem que fazer o quê? Tem que advertir a igreja. O pastor... Irmãos, tem quanto tempo que você não escutou uma pregação de ensino na sua igreja? Já tem quanto tempo que você não escuta uma mensagem sobre arrebatamento? Uma mensagem sobre batismo nas águas? Uma mensagem sobre Santa Ceia? Será que quanto tempo já tem que você não escuta na sua instituição uma palavra sobre casamento, sobre divórcio, né? Sobre sexo na adolescência, né? Assuntos que por algumas pessoas são desagradáveis, mas diante de Deus é satisfatório. Por quê? Porque o pastor vai estar purificando a igreja, o pastor vai estar expiando, está tirando essa contaminação no meio da igreja. E pesados ouvintes do canal EBD em Foco, infelizmente hoje as nossas instituições estão cheias de contaminações. É por isso que eu falo, é necessário nós voltarmos ao primeiro amor. Amém? Vamos então aqui para o terceiro tópico para concluirmos. O holocausto após a expiação. O holocausto é um sacrifício de adoração a Deus. Deve ser adorado em todas as circunstâncias e em todos os momentos de nossa vida. Após toda a liturgia, era preparado então o holocausto pelo sumo sacerdote e pelo povo, claro. Para fazer o quê? Para fazer expiação por si e pelo povo. Irmãos, os dois bodes representam, né, a expiação. Amém? O perdão, a reconciliação, a purificação. Então, esse sacrifício que acontecia, né, era simbolizando então o perdão, a reconciliação e a purificação. Claro que tudo isso foi alcançado por quê? Por Cristo na cruz do Calvário. Então, irmãos, vamos lá. Um dos bodes, ele seria sacrificado, representando então o quê? A morte vicária de Cristo pelos pecadores, assim como a remissão dos seus pecados. E o outro bode, ele deveria ser conduzido para longe, levando como se fosse levando os pecados, né, de toda a nação, tipificando então o sacrifício de Cristo que remove o pecado e a culpa de todos os que
confessam e deixam, ou seja, daqueles que se arrependem. Amém? Então, diante desse contexto, nós iremos adentrar na lição de melhor dizendo, no tópico número 3, amém? E vamos ver o que Deus tem para falar conosco aqui nesse tópico 3, terceiro. As vestes depois do sacrifício. Para realizar todo o ritual do dia da expiação, Arão despia-se das suas vestes e vestia as vestes santas de linhos. Mas, após a realização de toda a liturgia necessária do dia da expiação, ele se banhava e tornava a vestir os seus vestidos magnificentes. Aqui, irmãos, quando você estiver dando aula na sua escola dominical, você pode dar um zoom, amém? E falar sobre as roupas do sumo sacerdote, amém? Por que ele tirava todas as roupas, amém? Com os seus vestidos, chegavam perante o Senhor com o holocausto por si e pelo povo. Uma perfeita figura do que Jesus fez e faz diante do Senhor, Deus. Então ele se apresenta ao Pai após a obra da redenção por ele efetuada. Irmãos, após o sacrifício, né, aconteceria o quê? O holocausto. Então essa segunda parte do ritual, ela consistia na apresentação do holocausto, né, ou seja, em oferta de purificações pelo sumo sacerdote e pelo povo. Amém? Então isso acontecia o quê? Após o sacrifício, após fazer o sacrifício para expiação. Para isso acontecer, o sumo sacerdote, ele entraria na tenda da congregação, tiraria então todas as suas vestes de linho, como eu falei para os irmãos, ele teria que se humilhar, teria que se despedir de toda a sua glória, cujo usou para manifestar no Santo dos Santos, amém? Banhasse, lavasse, amém? Colocar então suas vestes habituais e só então apresentar o holocausto e as ofertas de purificação, amém? Então esse era o processo que acontecia com o sumo sacerdote, amém? Após ter o sacrifício para oferecer o holocausto. O homem que levou então o bode expiatório, aquele que levava o bode emissário, o que é o bode expiatório, para poder voltar a entrar no arraial, olha só o que tinha que acontecer, ele tinha que lavar os seus vestidos e banhar a sua carne, pois estivera em contato com o animal, que simbolicamente levava o pecado do povo. Ah, Tiago, isso tinha que acontecer? Sim. Assim como Arão tinha que banhar, tinha que tomar o banho após realizar o holocausto, o homem também que conduziu o bode, né, o bode lá para o deserto, né, ele também teria que lavar suas vestes, tomar um banho, para depois então voltar ao arraial, pois essa pessoa se tornava impura. Então, irmãos, isso simboliza o que no dia de hoje? Que hoje o homem, ele se tornou impuro por quê? Porque o pecado contaminou o homem. Porque o homem está junto com o pecado. O homem não conseguiu se afastar do pecado. É por isso que é necessário o homem se lavar, o homem nascer de novo. Lembra do que Cristo falou para Nicodemos? É necessário que o homem venha nascer de novo. Então, você tem que nascer de novo, lavar a sua alma novamente, aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador e se batizar nas águas, que eu tenho certeza que você terá uma vida abençoada nessa terra. Vamos aqui para a conclusão do tópico 3. Um estatuto perpétuo. No dia da expiação, em que eram feitos sacrifícios pela classe sacerdotal e também pelos leigos, vemos a universidade do pecado, que a classe sacerdotal e leigos, universidade do pecado. O pecado chegou então a todos os graus, desde o pequeno ao grande. Os sacrifícios do dia da expiação tornavam claros como Deus detesta o pecado, que traz consigo o desespero, a morte e a morte para o homem. O que o pecado traz, irmãos? O pecado traz o desespero e a morte para o homem, afasta o homem de Deus. Deus estabelece uma cerimônia como estatuto perpétuo. O sacrifício da expiação para que o israelita tivesse sempre a consciência do pecado e como este afeta o relacionamento de Deus para com o homem. A obra de Cristo tem para o cristão este caráter de ser uma obra perpétua. O sacrifício, então, irmãos, ele deveria acontecer todo ano, até satisfazer a ira de Deus. Mas acontece uma coisa, o homem não parava de pecar. E como o homem não parava de pecar, então deveria ser constante esse sacrifício. Por isso que era um estatuto perpétuo, por isso que o sumo sacerdote tinha que oferecer todo ano esse sacrifício, era uma ordenança de Deus, era algo perpétuo. Amém? Porém, olha só, porém Cristo,
Ele fez o sacrifício perpétuo. O Cristo fez o sacrifício perpétuo? Fez na cruz do Calvário. Cristo morreu na cruz do Calvário, garantido a eu, garantido aos irmãos do Antigo Testamento, garantido a cada pessoa no dia de hoje, que a partir do sacrifício de Cristo, qualquer pessoa que confiasse nele, qualquer pessoa que acreditasse nele, não necessitaria mais de fazer nenhum tipo de sacrifício. Por quê? Por isso que o sacrifício de Cristo ele se tornou perpétuo, porque ele satisfez a ira de Deus por completo. Vamos então para a conclusão, para encerrarmos essa lição? Permanecemos nos mandamentos do Senhor, para o nosso próprio bem e para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Temos essa responsabilidade sobre os nossos ombros, pois somente a igreja do Senhor é o povo cujo pecado foi expiado e encontrou salvação na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, a conclusão que, pelo menos eu tiro dessa lição, eu, Thiago Rios, agora quem vai falar sou eu, não é pastor, não é ANB. A conclusão que eu tiro dessa lição que nós estudamos hoje, né, é que ninguém, irmãos, consegue ser puro, consegue ser limpo, ou consegue ser justo diante de Deus. Amém? Por isso, então, era necessário, lá no Antigo Testamento, que houvesse o sacrifício. Amém? E isso mostrou para o homem, que aquele sacrifício do Antigo Testamento não satisfazia a ira de Deus. Então, por isso também que há 2000 anos atrás aconteceu o sacrifício de Cristo, que nós consideramos hoje como sacrifício perpétuo. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo, ele conseguiu satisfazer toda a ira de Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero agradecer desde já a cada irmão que assiste nosso comentário, que curte, que comenta, que você possa ficar à vontade e que Deus venha dar a você uma boa aula no seu próximo domingo. Essa foi mais uma aula do canal EBD em Foco e aqui vamos nós para mais uma semana.